Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Ribeiro dos Reis. Estou aqui para apresentar meu seminário de linha de formação específica 3. Estou fazendo graduação à distância pela Universidade Federal de Lavras, no curso de Administração Pública, Polo de Formiga. Queria apresentar nessa tarde aqui o meu seminário, que trata do controle interno municipal. Tem como problema de pesquisa qual a importância do controle interno municipal na administração pública ou na gestão pública. Primeiramente, a gente tem que analisar o que quer dizer controle. Controle é qualquer ato de dirigir qualquer serviço ou fiscalizar ou orientar do modo mais conveniente, uma verificação administrativa, uma inspeção. Isso é controle. A introdução do meu trabalho, eu tenho a importância de se ter o controle interno na administração pública brasileira. A gente vê que na reforma administrativa de 1967 já havia uma preocupação com esse tema, apesar de que em 1964 a Lei 4.320 já citava o controle entre os primórdios da administração pública, ou seja, seria uma das primeiras coisas que a gente deveria analisar após o planejamento, seria o controle. Sem controle não há como mensurar os resultados de um planejamento inicial. Eu tenho buscado, por objetivo desse trabalho, mostrar, através de uma pesquisa qualitativa, o que a administração pública necessita e o quanto ela necessita do controle interno. A gente tem buscado justificativas, buscado meios para se ter resultados positivos na administração. E isso até hoje não foi conseguido, pelo menos eu tenho pesquisado isso aqui, a gente tem visto que muitas prefeituras não têm conseguido. Sem controle, não há como ter um resultado positivo, isso é fato. A gente tem que ter um controle não só inicial, mas um controle com uma duração, desde o planejamento até os resultados finais para prestações de contas municipais, estaduais ou até mesmo da União. Nós temos que analisar que a partir da Lei 4.320 foi estabelecido que o controle da execução orçamentária e financeira seriam exercidos pelos poderes legislativo e executivo, mediante controle interno e controle externo. Isso também foi colocado posteriormente na Constituição Federal em 1988. O que isso significa? O que quer dizer que tem que ter essa execução orçamentária, tem que ter um controle interno e um controle externo? Significa que toda empresa pública tem, por lei, que estabelecer um sistema de controle interno. Esse sistema de controle interno ele pode ser coordenado por um controlador interno, sozinho, ou por um sistema de controle interno, que é um controlador interno com mais uma equipe auxiliando ele a analisar os dados e fiscalizar a organização como um todo. Não podemos deixar de falar que o controlador interno, a lei estabelece que ele deve ser um controlador efetivo do município, mas normalmente os controladores internos são cargos de confiança, são cargos colocados ou cargos indicados pelo prefeito para que seja feita esse controle dentro do que o prefeito acha mais viável. O controlador interno busca, dentro da administração, analisar aquilo que pode ou não causar um dano à pessoa do prefeito municipal. Fayol, em 2000, e Reis citam que a organização, a previsão, a direção, a coordenação e o controle são funções administrativas que devem ser analisadas. A função do controle é indispensável para o acompanhamento e execução de programas e apontar as falhas e desvios, velar pela boa utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais, verificar a perfeita aplicação das normas
e princípios adotados e constatar a veracidade das operações fiscalizadas ou realizadas, né? Nós temos que buscar, através do controle, ter essa visão do que é que está sendo feito, a forma que está sendo feito e se essa execução está sendo feita de acordo com as normas legais e com os interesses do município, né, o interesse da população. Na administração, a função do controle é exercida em decorrência de imposição e normas legais, destacando-se entre elas o controle interno, que é feito dentro da prefeitura, né, dentro do executivo, e o controle externo, que pode ser feito por associações, por câmaras municipais, tribunais de contas, entre outros. Tanto pelo preceito constitucional ou pela Lei 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, como pelo sistema da Lei 4.320, de 64, o controle interno se divide hoje no Brasil basicamente em controle interno integrado e controle externo, né, como descreveu Reis em 2003. É importante citar que o controle interno, ele busca, através de um cargo de confiança do prefeito, determinar, né, de acordo com a lei, aquilo que pode ser ou não pode ser feito, né, aquilo que deve ou não ser feito. Nós temos visto na prefeitura, que foi analisado aqui, que o controlador interno tem um livre acesso ao chefe do executivo e ele pode, através desse acesso, né, repassar ao chefe do executivo municipal, ao prefeito, tudo aquilo que é feito, né, e como está sendo feito dentro do município, né. Eu vejo aqui, eu analisei, né, nós analisamos aqui os dados e a gente vê que a função do controlador interno, ela tem sido realizada de uma forma produtiva, né. Podemos constatar que através dos balanços, dos relatórios, que foram feitas de forma a beneficiar o município, a beneficiar o povo, né. O controle planejado permite responder questões tais como controlar, o que controlar, por que controlar e onde controlar, né. Nós temos que buscar esses locais, buscar esses problemas, para que isso não venha causar futuramente, né, um problema para o prefeito, um problema de prestação de contas, uma recusa de prestação de contas, porque todos os dados do município, tanto de folha de pagamento, de gasto com pessoal, de gasto com Fundeb, gasto com professores, com administração, né, de professores, administração de escolas, gastos com saúde, todos esses gastos operacionais, com máquinas, com serviços, todos esses gastos geram para o município uma despesa elevada. E todos esses gastos são analisados e administrados, né, e coordenados pelo controlador interno. Buscando o quê? Buscando um resultado efetivo, um resultado proveitoso, um resultado que dê, né, ao município uma transparência dentro da legislação atual. O controlador interno busca demonstrar ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, à Câmara Municipal, que são os legisladores do município, busca demonstrar para eles aquilo que está sendo feito. Vale lembrar que a Thier, em 1985, distinguiu o controle de duas formas, o controle contábil e o controle administrativo. Enquanto o controle contábil preocupa-se com os princípios que guardam o patrimônio e registros da empresa, os controles administrativos são voltados para os interesses, né, da operação da empresa. Podemos observar que tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal enfatizam nos respectivos textos que o controle gerencial e financeiro deverá ter por objetivo preparar as informações no sentido de verificação do cumprimento de metas estabelecidas e, consequentemente, o objetivo da entidade. Os municípios
devem ter um funcionamento de controle interno, um sistema de controle interno, mediante uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Né? A Thiers, em 1985, cita que um sistema de contabilidade que não esteja apoiado em um sistema de controle interno eficiente é, até certo ponto, inútil, uma vez que não é possível confiar nas informações contidas em seus relatórios. A Thiers defende que as informações contábeis não elaboradas corretamente podem levar a conclusões erradas e prejudiciais à empresa. Segundo Franco, o principal meio de controle que dispõe uma administração é a contabilidade, né? E a contabilidade fornece os relatórios para que o controle interno venha mensurar, né, esses resultados. Ronk cita o seguinte, em 1969, que a contabilidade como instrumento de controle não pode ser eficiente se não oferecer à administração a possibilidade de advertir tempestivamente qualquer variação importante. Né? Então, isso deve ser analisado. Dentro da prefeitura que foi analisada, os relatórios, os balancetes, tanto da saúde, da educação, quanto do gasto de pessoal, foram analisados e todos eles estavam de acordo com a legislação. Todos eles batiam de acordo com aquilo que era proposto pelo governo, pelos tribunais de contas, e o controle interno se mostrou efetivamente atuante e positivo. Ou seja, a qualidade dos serviços prestados pelo controle interno foi atestada dentro da nossa pesquisa, dentro dessa pesquisa, desse trabalho, como um trabalho de extrema importância e com um resultado positivo para o município. Né? Fica aqui esse trabalho para que esse trabalho sirva de base para outros estudos, para outras pessoas poderem analisar os controles internos de outros municípios. Né? Agradeço e um grande abraço a todos.